Vamos orar. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Hoje, o Senhor está aqui entre nós neste lugar. Nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos dar fluência. Ontem, anteontem, eu li a Tua palavra. Com qual objetivo? Que no próximo sábado eu pudesse sentir e pudesse ver, que o Senhor pudesse ver aqui cada pessoa que precisa de um tesouro. Que às vezes falta, Senhor. E que a Tua palavra venha ensinar a cada um, que todos possam ver. E possam guardar no coração, e quando eles forem embora, possam se sentir diferente. O Senhor venha me abençoar na pregação, que eu possa resumir aquilo que o Senhor tem para mim e dar para todos, através do Senhor. Abençoe a Sibeli, também o pessoal do grupo dos diáconos que está fazendo vídeo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor abençoe quem faltou, quem está atrasado, que às vezes chega rápido aqui no culto. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje, nosso tema, eu estava pensando, estava refletindo, eu vi a palavra de Deus e senti no meu coração. Eu fiquei imaginando, o que a gente precisa ter dentro? Um vaso? Tesouros? Conhece essa palavra? Ouro, tesouro, conhece? Por exemplo, vocês já viram um filme que tem pirata? Né? Tem um papagaio lá no vídeo, tem um pirata. Aí tem um mapa, né? Tem um caminho, GPS, né? Mostrando o caminho, com um X que marca o lugar. E aí a pessoa abre o mapa, guarda segredo para conseguir pegar esse tesouro. Ele pega o mapa, segue o caminho. Quando ele chega no X, ele cava e acha um baú. Quando ele abre, ouro, muito ouro. Aí tem brincos, ele pega aquilo. Não é mesmo? Vocês já viram no filme? Dá vontade de procurar, não é verdade? Ou não? Sim ou não? Você procura, dá vontade de pegar? Sim ou não? Então, é da mesma forma com o Espírito Santo. É uma metáfora, entendeu? Você precisa pegar o Espírito para ele entrar dentro do seu coração, como se fosse um tesouro. O Espírito é muito melhor que o tesouro. Espirituais em potes. É igual vaso. Igual vaso. De quê? De barro, né? Aquela terra amassada, misturada com água, e molda a massa e molda um vaso. A palavra potes de barro significa o quê? O que significa isso aqui? Eu, você, cada um de nós somos esse pote de barro, esse vaso. E dentro é vazio. Todos nós somos vazios. Tudo vazio. Vou explicar. Esse tesouro que nós temos dentro de nós é muito valoroso. Ouro, né? Dura muito tempo, não estraga, não quebra, né? Muito caro, muito valioso, sempre. Agora eu vou explicar. Os tesouros espirituais em potes de barro. Eu, você, aqui esse aqui é o Mateus, esse aqui é a Lourdes. Cada um é um vaso. Eu, famoso, mais bonito. O Mateus é mais ou menos. Eu sou mais bonita do que ele. Não. Os vasos, nós, somos todos iguais. Olha. Tudo chique. Tudo. Vocês já viram? Já? Vasos tem
vários casos chiques, né? Então, nós somos iguais. Nosso corpo é o vaso. É o tesouro que está aqui dentro desse vaso. É muito bom. Ok? Está claro? Olha esse vaso. É mais compridinho, mais alto. Mateus, mais alto. É normal. Mas se eu for olhar dentro lá, não tem nada, não tem nada. Não sabe. Não sabe o que tem dentro. Eu não sei o que tem dentro. Tem a característica de cada um, o jeito de cada um. Amém? Eu preciso, eu quero esse vaso. Por favor, Deus me abençoe. Eu quero essa bênção dentro do meu vaso. Eu preciso. Vocês precisam, todos nós precisamos ser cheios mais. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Por isso, nós que temos este tesouro, somos como potes de barro. Para que fique claro que o poder supremo, superior, pertence a Deus. E não a nós. Pertence. Conhece essa palavra? Pertence, é próprio. É próprio. Só Deus que tem e nos dá. Só Ele que tem esse tesouro. É verdade? Você sabe, por exemplo, Mateus. Aí você olha para ele, conversa com ele. Sabe ou não? O que significa isso? Vocês entenderam? Não? Entendeu não? Eu não. O que aconteceu? No passado, eu viajei de avião e fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, eu fui pregar. Aí um homem, uma mulher surdos, vários. Tinha velhos, com muita inteligência. Né? Aí tinha um velho lá muito inteligente. Mais ou menos 70 anos. Aí eu fui lá, abri a palavra de Deus, ensinei, preguei, falei tudo. Aí teve a palestra lá, foi bem formal, bem chique, mas para mim normal. Aí o Espírito Santo veio dentro do meu coração, como se fosse um vaso, e eu comecei a falar. Era bem formal, e as pessoas ficavam olhando, cutucando os alunos. Tranquilo, continuei brincando. Acabou. Aí criou uma fila para me abraçar e cumprimentar e tudo. Aí o homem veio pra mim. Nossa, gostei de você. Você é valioso, como se fosse um ouro, ó, muito bom. Aí eu falei, eu como ouro? Eu não entendi. Eu não entendi essa metáfora que ele quis me dizer. Eu não entendi nada. Ah, você é muito valioso, parabéns, como se fosse um ouro, perfeito, você pregou. Aí eu preguei, obrigada, agradeci a ele, falei que Deus me ensinou. Aí foi. Eu como ouro, como que é isso? Aí depois, quando eu voltei, ele falou para mim que eu pareço ouro. Eu não entendi nada, um homem muito inteligente lá no Rio de Janeiro. Parecia informal no começo.
forma que em Belo Horizonte a gente conversa bem informalmente. Lá no Rio de Janeiro, as pessoas são mais, né, para sinalizar, são mais evoluídos. E aqui a gente está um pouco atrasado, correto, Matheus? Parece que o nosso jeito de sinalizar está um pouco mais atrasado do que no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei copiando, tá bom para eu poder aprender com eles lá os sinais que tem lá no Rio de Janeiro, são sinais diferenciados. E eu perguntei o que é ouro. E aí, você não sabe o que é ouro? A sua pregação foi muito forte. Parecia que o ouvinte pregando, as suas palavras estavam corretamente colocadas, formalmente. Nossa, agora eu entendi. Mateus é como ouro também. Porque ele sabe engenharia, ele sabe matemática, ele sabe computação, ele sabe consertar computador. Então, é também. Ele tem ouro também. Entenderam o que significa nesse contexto? É um ouro. Eu tenho 4. Volta, por favor. São quantas ali? 2. Mateus Leite tem 2, 3, 4 por dentro. Eu não sei. Não tem como ver por dentro. Mas Deus abençoou a vida dele, assim como abençoou a minha vida. E a quantidade de ouro, vocês também. Quantos ouros vocês têm por dentro? Quem sabe cozinhar? Isso é também valioso, como ouro. Sabem arrumar computador? O Mateus sabe. Então cada um tem o seu valor. Mas está acima o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Todos os profissionais, Sibeli, inteligente demais. Ela é professora. Ela me ensina as coisas, eu não sei uma coisa, ela me ensina. E ela me ensina as coisas, corrige e eu aceito. Porque ela é muito inteligente. E às vezes até vergonha. Com vontade de ir embora. Mas ela tem o valor dela. Cada um tem o seu valor. São profissionais também, pessoas que trabalham no salão, por exemplo. O dom. O dom que é dado por Deus. São diversos dons. Por exemplo. Vocês conseguem ver por dentro? Ver por dentro? Não. Mas vocês conseguem perceber. Vocês me avaliam e são avaliados também. Amém? Mas é uma metáfora profunda. É o tesouro. Que significa o Espírito Santo. Porque vocês vêm aos sábados, domingos, terças-feiras e vão ali, recebendo o Espírito Santo e vão transbordando. Quem nos enche? A palavra de Deus. É o tesouro. Nós somos o vaso e a Bíblia. A palavra do Senhor é o ouro puro. São muitas bênçãos e o valor está nela. Amém? Porque vocês acreditam em Deus, certo? Jesus salvou, correto? Jesus está dentro de nós. Isso é um ouro. Não é uma forma informal, algo banco, não. É algo firme. É algo firme. Não está abaixo. Está acima. Quando a gente fala, como Mateus percebe ali, fica, nossa, Sibeli também, professora, ela sabe tudo. Ela tem experiência. Grace também. A fluência dela. É o jeito de cada um. Cada um tem a sua busca para aprender. Amém? Você não busca nada. Você vai continuar apenas com um tesouro. Com 2. Busque mais. Aumente a sua riqueza espiritual. Amém? É uma metáfora.
Deus é poderoso. Deus me abençoe, me encha. Me encha. Vou ler a palavra, vou me alimentar da palavra, vou orar de manhã, à noite, todos os dias à noite. Eu entendo que às vezes o cansaço pelo trabalho, a gente chega em casa muito exausto, e a gente quer dormir. E amanhã, quando a gente acorda, a gente lembra assim, à noite a gente esqueceu de orar. Existe essa necessidade de orar todos os dias, para que Deus nos fortaleça, para que a gente consiga sobressair. Não é própria. A gente acha que tem força própria. Isso não adianta. A sabedoria também, somente Deus. A sabedoria que Ele nos dá. Eu por si só não conseguiria pregar, mas eu peço a Deus. Hoje o tema foi muito difícil. Um tema difícil porque eu escolhi esse tema, fiquei pensando no próximo sábado eu poder pregar. Todo sábado eu peço a Deus durante a semana, leio, estudo e se renova. Todos os sábados eu vou pregando diferente. Vocês também precisam dessa mesma forma buscar o Senhor. Vocês acreditam em Deus? Vocês gostam de serem preenchidos pelo Senhor? Vocês estão vendo a água aqui? Conseguem ver essa água? Conseguem? Onde essa água está? Olha a quantidade dessa água. Vocês conseguem ver onde está a água agora? Não conseguem. Mas Deus sabe onde estamos vazios. E Deus tem poder para saber. Vocês, agora, nesse momento, quando estão vazios, quando estamos aflitos, desesperados, angustiados, preocupados. Segunda Coríntios 4, versículo 8. Muitas vezes ficamos aflitos. Eu já diversas vezes, se vocês também já, eu já. Você, Mateus, você, Sibeli. Vocês, alguns aí nunca ficaram, Deus conhece. Mas não somos derrotados, angustiados. São coisas diversas que nos acontecem, preocupações, ansiedades, mágoas, pesados. Mas eu entendi que dentro tem um tesouro. Mas ele some, ele fica vazio quando eu não perco a hora para algo, quando eu vou procurar algo, procurar um trabalho, por exemplo. Às vezes no casamento tem conflitos, até separações, arrependimentos. Deus, por favor, estou desesperado. Deus, por favor, que eu possa perdoar minha esposa e retornar para ela, resolver essa situação. Às vezes traições, e aí a pessoa procura um pastor, pedir uma orientação, uma oração, para que melhore aquela situação ali, para que possa mudar a vida daquela pessoa. Se quer, eles estão com as crianças ali. Então, quando a gente está no desespero de criança, a gente chama a Sibeli, para que a Sibeli possa orientar, né? Para poder mudar aquele comportamento. Por quê? Porque é o tesouro que ela tem. E aí a gente distribui. Existe essa necessidade. Dívidas, sofrimentos na área sentimental, às vezes nos estudos também, problemas, mas vocês precisam confiar em Deus. Vocês já, a
aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Vocês têm ido aos sábados, domingo, às terças-feiras. Vocês conhecem a palavra de Deus? Vocês já leram, se alimentaram? Vocês já se alimentaram, já se preencheram. Mas se esquece, para de olhar para dentro e começa a olhar para fora. Vocês precisam se acalmar. Olhem para o que tem por dentro. Isso vai ajudar vocês. A palavra, o tesouro. Deus, olha para mim. Deus, você esqueceu de mim. Mas já está dentro do meu coração, Jesus. Obrigada, Senhor, por me ajudar. Me ajuda, Deus. A palavra também nos ajuda. Amém? Ontem, um grupo de surdos, de moto, né? Convidaram para sair hoje pela manhã, para poder passear, tomar um café em outro lugar. De manhã eu acordei às 6 horas. Eu vi que o tempo estava bem nublado. Eu falei, moto, vai ser perigoso a gente passear de moto hoje. E aí eu olhei sobre o clima, o caminho que nós iríamos fazer, eu vi as nuvens também. Eu vi o clima ali, se seria de chuva ou não. E aí, 5 surdos. 7 horas nos encontramos e fomos 1 hora de percurso tomar um café. Nova João, lá perto de Caetano. E depois passamos por Sabará. Nós fomos essas 3 cidades hoje pela manhã. R$20 o café da manhã, à vontade. Pão de queijo doce, café. E eu fui colocando ali no meu prato ali. E os frutos fazendo aquela montanha ali no prato. Eu falei, meu Deus, espera um pouco. Você come e depois repete. E aí os frutos estavam preguiça, não. Eu estava conversando, pegou e encheu o prato. Foi muito bom. Nós ali passeando de moto, fazendo aquele percurso, que delícia, sentindo o vento. E essa semana eu estava precisando, eu trabalhei muito, estava um pouco angustiada, então quando eles me convidaram, logo eu fui. E foi ótimo, porque eu distraí. Eu esqueci dos problemas, deixei os problemas de lado e fui. Parece que estava ali, a minha cabeça estava muito pesada pelo trabalho e aí se foi com o vento. Quando chegamos lá, lugar lindo, conversamos e aí eu extraí, tiramos fotos das montanhas, quase perto do céu. Estava me sentindo, eu queria até conversar com Deus, estava me sentindo como Moisés, que orou e o céu desceu. E aí Deus estava, mas Deus não se mostrou ali, ficou entre as nuvens. Mas a face ele não viu. Então hoje eu me senti como Moisés ali. Foi muito bom. E no retorno, foi por volta de 12:30. Minha mãe me ligou, me perguntou onde eu estava. Eu estava chegando em casa. Minha mãe me contou um churrasco na casa dele. Eu fui para lá. Comi um pouquinho de churrasco. Estávamos nós 3 lá da família, 4 pessoas, meu sobrinho, eu, minha mãe e meu irmão. E muita carne para poucas pessoas, mas eu aproveitei. E a gente conversou um pouco. E eu me senti em paz. Obrigada, Deus, por me ajudar. Porque às vezes nós estamos nesse momento de trabalho, ficamos nervosos, estamos carregados durante a semana, e eu também. Mas aí, passear um pouco, se distrair. Sozinho não, fomos em 5. Foi tranquilo, sozinho não, fazendo esse caminho que às vezes nem conhece. E aí fica preocupado da mesma forma. Então nós fomos ali no grupo, foi muito tranquilo. Certo? Amém? Por isso, o que está dentro é para nos lembrar do tempo, de ter momentos com Deus, momentos particulares com Deus, de reflexão. Amém? Quando estamos perplexos, o que significa perplexo? Quando estamos olhando uma coisa e achando absurdo, não seria absurdo, mas seria admirável. 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, algumas vezes ficamos em dúvida.
mas nunca ficamos desesperados. É muito desespero. Na faculdade, quem já fez, né? Quer fazer TCC. Desespero total, né? No trabalho também, às vezes, a gente precisa de ajuda dentro do local de trabalho. Eu já. TCC na época da faculdade, que desespero, preocupação. Eu pedi ajuda e as pessoas não tinham tempo para me ajudar. Ah, eu não vou te prestar não, você vai colar comigo. Não, eu só quero ter uma ideia de um tema, alguma coisa que eu possa alternar no meu. Eu vou copiar todo o seu trabalho. Não posso prestar. Alguns aceitavam. E eu ficava pensando, não, eu mesmo sou capaz, eu vou estudar sobre um assunto geral. Como se fosse um jornal, por exemplo, com assuntos gerais, né? É a quantidade de usuários ali. E aí os alunos, quantos moradores de rua, quantidade de pessoas pobres que vivem em rua. E eu peguei e fiz a quantidade de surdos. Quantos estão trabalhando, quantos estão desempregados, quantos estão na área de engenharia, quantos são tradutores intérpretes. E aí, eu paguei uma pessoa, paguei caro na época, paguei um profissional para poder corrigir certinho, conforme as normas da ABNT. Ficou perfeito. Eu dei para ele poder corrigir algumas palavras que precisavam de ser corrigidas. Eu coloquei tudo e ele foi colocando em ordem para mim e fez um complemento ali, adocicou mais o trabalho. Então tinha umas palavras lá que não estavam comigo, colocou uma estratégia lá, uma palavra que estava dentro do contexto, para ficar mais claro. E eu paguei na época R$1.500 para essa correção. Difícil, tá? Ok, paguei de 3 vezes ali, ele aceitou, paguei, ele organizou todo o meu TCC, colocou nas ordens ali, e eu li, ótimo, e eu fui aprovada. Eu formei. E fiquei aliviada. O TCC, então o TCC foi um treino, quando eu fiz novamente foi mais tranquilo. E aí? Uma outra menina estava desesperada. Pastor Raine, por favor, meu TCC. Por favor, pastor. Eu falei, qual o tema? Ela falou, qualquer uma. Eu falei, não, tem que ser certinho. Eu vou te dar, mas você faz um modelo aí e vai modificando algumas coisas, não copia tudo. Emprestei para ela meu TCC, para ela pegar de modelo. Estava 3 pessoas que estavam desesperadas. E aí passou os anos. Eu precisei, eu estava estudando o básico ali, primeiro, segundo e terceiro. E eu falei, ela tem lá pronto, o material. Eu vou precisar. E oi, tudo bem? Você tem básico ali, nível 1, 2 e 3 ali? Eu não tenho. Não tem? Você tem. Porque você passou no mestrado. Você tem. Eu vi que você colocou, você postou os seus materiais. E por que você não pode me emprestar? Eu te emprestei o meu TCC. Fiquei de cara, fiquei perplexo. Porque eu ajudei. No momento que eu mais precisei, ela não me ajudou. O coração dela é duro. Esse tesouro ficou guardado só para ela. Era como se fosse a palavra só para ela. É da mesma forma. Porque eu dou a palavra. Eu pego. Nesse momento eu fiquei perplexo com a atitude dela. Fiquei surpreso. Ok, eu te ajudei, você não está me ajudando. Você é egoísta. Ela fez um mestrado. Uma pessoa miserável e egoísta. Não me preocupei e deixei para lá. Procurei uma outra pessoa que tivesse material para poder me emprestar. E aí, o PDF. Algumas pessoas tinham, eu baixei o PDF. Eu ajudei algumas pessoas também. Vocês, tem um tesouro dentro de vocês, vocês podem dar.
é algo de valor. Assim como eu dou o meu, por que as pessoas também não podem me dar? Está certo ou não? Você acha que eu fiquei preocupado? Não. Porque Deus viu o meu coração. Deus viu o meu tesouro. E já estava cheio. Essa pessoa não viu, mas no futuro vai se arrepender. Amém? Quando estamos sendo perseguidos, o que seria isso? Perseguição. Alguém está te perseguindo. Já aconteceu com vocês? Temos muitos inimigos. São pessoas que nos perseguem. Mas nunca nos falta um amigo. Nunca vai faltar amigo. Vocês confiam em amigos? Existem alguns tipos que fazem isso, nos apunhalam pelas costas. Já aconteceu com vocês ou não? Ali é uma metáfora da faca. É uma pessoa que às vezes por trás faz uma maldade com a gente. E aí, aconteceu várias vezes comigo. Pessoas que estavam com raiva de mim. Ali é diferente, né? São crianças ali, inocentes ali, né? Que brincam, né? Então ali às vezes chuta sem querer, eu faço uma brincadeira de mau gosto ali, e o outro chora, e chama os pais para poder ver. Ah, pai, o que fez comigo? Ele chutou minha perna e eu caí. Ah, deixa pra lá, ele é inocente, só está brincando com você. Isso é normal, ele é seu amigo, você precisa perdoar. Ah, é? É meu amigo? Ele fez por inocência? É uma brincadeira? Ah, então eu vou abraçá-lo, porque não tem maldade. Agora, quando nós somos adultos, fica com raiva para vingar. E dentro tem tesouro. Esse tesouro está vazio? Que maravilha, colocaram água no caninho. O Espírito Santo percebe que eu estou nervosa e vai enche novamente ali para me dar o controle. Amém? Perceberam? Já viram quando os filhos às vezes estão pequenos e brigam ali, mas a amizade continua com adultos, é diferente. Não precisa disso. Vou complementar uma história rapidinho. Eu estava trabalhando numa igreja e o pastor estava pregando lá, ensinando, comentando sobre a palavra, estava ministrando e eu acompanhando. Passou um tempo, o que aconteceu? Uma mulher engravidou, sem casar, ela não tinha casado ainda. E aí, o pai era militar. O pastor precisa casar, porque você agora está grávida. E os dois começaram a preparar o casal ali, preparando para poder casar. E passado um tempo, o que aconteceu? O surdo chegou lá na igreja e falou: a surda falou que Deus tinha dado a gravidez. E os surdos disseram isso, Deus que deu a gravidez para ela, igual Maria, igual Jesus. Aí eu fiquei na hora que eu nunca vi isso. Como que ela tinha engravidado de Deus? E aí, estavam os dois ali, casal de namorados, e ela foi ao banheiro. E eu perguntei: vocês dois já tiveram relação? Sim. Ela me respondeu que sim. Vocês tiveram relação, né? Eu não a xinguei, não a reprovei, não. Só orientei.
E quando ele voltou do banheiro, eu perguntei. Eu queria entender, porque eu ainda não entendi. Algumas pessoas estão me dizendo que você falou que Deus te deu um filho no ventre, igual Maria. Sim, sim. Como aconteceu? Semana passada, estava chovendo, eu estava com guarda-chuva andando na rua. E aí a rua tinha água ali na rua, e aí eu escorreguei. E aí meus óvulos foram mexidos e aconteceu que eu engravidei. Quando ela falou isso pra mim, eu arregalei os olhos. Opa! Aconteceu isso e o homem só olhando, sem nada para falar. Porque eu já tinha perguntado antes. Você, o que aconteceu aí? Deus não te deu essa gravidez, não. Sim, pastor, me deu. Ó, você já me respondeu que já teve relação com ele? Aí ela saiu com raiva. Não respeitou, ela não aceitou que eu estava conversando com ela. E eu percebi ali que era ali uma mentira. Era uma mentira. Ela inventou essa história. Tenta, por exemplo, esperar nascer. Vai ter o poder para fazer milagres como Jesus? Não vai. Só Maria. Maria foi a única que gerou um filho sem ter relação sexual. E ele nos perdoou de todos os pecados. Não vai existir outro. Não terá outro Cristo. E aí ela fez fofoca. E aí chamou o pastor que era ouvinte lá e falou: Ana, está errado. Ele veio falar que eu tive relação com o meu namorado. E eu quero uma prova. 5 vieram, sentaram. O pastor ouvinte juntamente comigo. E eu perguntei: qual o problema comigo? E eles estavam todos ali a ponto de me apunhalar, dessa mesma forma que eu desenhei ali. Ó. Eu fui, e 5 contra mim ali. E eu estava muito tranquilo. Tranquilamente falei. E eles começaram a dizer várias coisas. E o pastor olhou e falou: o que você fez? Eu falei: eu apenas orientei. Porque ela havia dito que Deus tinha dado essa gravidez para ela sem ter relação. Ela havia caído num dia de chuva. E o pastor falou: o quê? O que é isso? Não acredito. Ela me falou. Aí ela disse: não, mãe, não entendeu direito. Ela mentiu novamente. Eu falei a verdade. Eu passei o que ela me havia dito para ele. E no momento ali do desespero, ela mentiu novamente. Isso é muito sério. E eu fiquei com vontade de dar mas eu não podia fazer esse tipo de controle. E o pastor falou: não faça nada. E aí o pastor e alguns ouvintes também. Eu surdo. E uma outra mulher também havia dito para uma outra pessoa lá. Falou que Deus me deu 5 mil. 5 mil. O pastor falou: o quê? Deus falou que eu vou ter que te dar 5 mil reais? Deus não falou nada comigo. Se Deus falar comigo, eu te dou. Mas Deus não falou nada comigo. E aí, a gente ficou sem graça. Eu fiquei só observando isso. E eles foram levantando para poder orar e pedindo desculpas no 5. Ali, enfiaram rapinha ali nas pernas. Quem que estava certo, quem que estava errado. Então, é sobre essas maldades de pessoas que são inimigas. Pessoas que já às vezes até me processaram. Uma pessoa já me processou. Mas ele tem prova? Eu não tenho. Aí a pessoa esqueceu. Aí a pessoa selou a paz. Bandeira branca, que significa a paz. Eu só apertei a mão, era um ouvinte, havia me processado. E ela reconheceu que eu não tinha. E Rania eu tinha uma prova, ela não tinha. E ela percebeu. Então, o que significa essa bandeira branca? É a paz. E ok, selamos a paz ali. Nós precisamos ter esse autocontrole, essa sabedoria, que é o tesouro que nós temos, que é a palavra de Deus, é a sabedoria, que vai nos ajudar a ter esse controle. Se a gente fazer as coisas de forma exagerada, devemos ter cuidado.
Entenderam claramente? Eles estão com a expressão de parece que ainda não entendeu. Estão com medo? Eu sou perigoso? Quando somos feridos, ofendidos, pessoas que nos ofendem, fazem bullying às vezes, fofocam, ore, só ore, ore muito. Eu também, já aconteceu, né, com vocês, Mateus também. É só orar, que Deus nos acalma, que Deus nos protege, que Deus corrige essas pessoas que estão contra a gente. Deus não permite que elas nos toquem. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Deus não vai permitir que sejamos destruídos. Deus não vai deixar. Amém? Vocês já sabem, vocês têm vindo ao sábado, vindo às terças-feiras, né? Vocês sabem. Esse tesouro está nele. Conforme eu havia dito sobre a água, quando está cheio. Quando está fraco, ela está pela metade. Por isso tem que vir. Fazer o sacrifício de vir. Para que sejam cheios do Espírito. Não pode deixar vazio nunca. Sempre cheios. Amém? Às vezes a pessoa me fala uma palavra que me ofende. E eu suporto ele sempre. Até. Vocês conhecem o vaso com o nome João Bobo? João Bobo, vocês conhecem? É como se fosse um boneco. Isso, é um boneco. É um brinquedo, chama João Bobo. Aí você pode socar ele, que ele volta novamente, ele cai, ele volta novamente. Mas a cara dele nunca permanece. Você pode bater quantas vezes for. Pode bater diversas vezes. Seu braço vai até cansar. Ou seu braço não cansa. Você vai estar cansado. Fraco aí. E aí, esse João Bobo permanece. Firme. Vocês precisam ser igual. Precisa ser suportável. As pessoas vão ofender, vão nos agredir. Nós devemos ficar firmes. Na verdade, eles conhecem o pastor da igreja metodista da Central. Eu estava lá junto com ele. Vamos lá fazer uma visita. Era um domingo à tarde. Um surdo, né, que estava tendo um problema lá, né? Um lugar para pessoas com problemas mentais. E ele estava sofrendo. E nós fomos lá. O pastor foi comigo. O pastor pediu para que eu fosse lá, para que pudesse orar do lado dela. E nós fomos. Me deu o endereço do hospital. E eu e o outro pastor fomos até lá. Chegando lá, eu dizia que eu falei que era surdo, informei que, né, estava juntamente com um outro pastor. E eles interfonaram lá. E aí nós fomos até o quarto. Tinha um corredor assim, com diversas camas, diversas pessoas com problemas psiquiátricos. E aí, quando eu cheguei, a mulher estava lá deitada. O pastor olhou, ficou se olhando, começou a orar, por dessa forma. E ela estava ali na cama.
E eu estava perto. O pastor só olhando. E aí chegou uma outra pessoa lá, um homem que estava ali internado, ficou desse jeito olhando pra gente. E deu um tapa no pastor. O rosto bem vermelho. E como ele era negro, né? Então não ficou vermelho o rosto. E eu não vi, porque eu estava ali sinalizando, conversando ali. E ele tomou aquela palmada no rosto dele. E eu fiquei, quando eu olhei para ele, ele estava com o rosto muito sério. E aí eu falei, vem orar comigo, ele estava fazendo assim com o rosto. Eu falei, o que aconteceu? E ele não conseguia me falar o que tinha acontecido. E aí eu comecei a orar. E a pessoa que estava ali perto dele, que deu essa bofetada nele, falou, Deus te abençoa. Ele falou para ele e ele foi embora. Isso aconteceu de verdade, eu deveria ter filmado. Ele está com o óculos, se tivesse uma câmera para filmar. Seria motivo de riso. Isso aconteceu. Quando ele terminou ali, e ele me contou, está doendo o meu rosto. Mas está doendo é muito. Eu falei, o que aconteceu? Me conta. Nossa, você podia ter mandado prendê-lo. Eu fiquei com muita dó, deixei ele. Ok, nós vamos embora. Eu dentro de casa vi muito. Eu vi muito essa situação. Foi igual o João Bobo, ele. Então você acha que vai ser fácil ser pastor? É fácil? Em lugares, em presídios, já fui diversas vezes em presídios, e ouvi xingamentos. Quando eu falava que eu era surda, aí eles ficavam sem graça. Mas eu tinha medo. Já fui pregar em presídios, em grupos só de homens de lá. Então, Deus não vai permitir que se destrua. Então, que você possa suportar. Orar a Deus, que te guarde, te proteja. Suportem. Seja igual João Bobo. Paciência. Força. Força, é isso? Força. Tem que ser forte. Forte. Tem que dar sinais para a força. Ou essa força. Mas essa força, o que significa ela ali? Cristo em mim. É Cristo dentro de mim. Vocês já são convertidos, né? Já tem Cristo dentro de vocês. E esse Cristo nos fortalece. 2 Coríntios 12:10, Paulo escreveu, me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perder, quando vocês se sentem fracos, perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim e eu sou forte. Ali é igual quando temos Cristo dentro, nos protege, nos dá um escudo. Nós, com o Espírito Santo, nos tornamos assim, fortes. Por exemplo, tá vendo como está ali frágil? Quando coloca na geladeira ali e vira um gelo, está forte, está duro. É igual que Jesus faz por nós, quando Ele está dentro de nós, nos fortalece. Nós vencemos, o diabo vem, nós temos capacidade de vencer. A gente consegue desprezar as maldades que fazem contra nós. Amém?
para aqueles estudos, sofrimentos, perseguições, dificuldades ali. Deus, Ele vai dar no momento certo ali o que vocês precisam. Guarda a palavra dentro de vocês. Se esforcem na palavra. É o tesouro que vocês têm. Mateus tem. Está fazendo uma faculdade. Ele é diácono, tem que cumprir seu papel ali dentro da igreja. E vocês? Não é possível ver o que vocês estão fazendo, o que vocês têm. Sibeli, que é professora, também ensina para casais também, crianças, ela desenvolve várias coisas ali. Vocês só têm uma coisa? Pega o conhecimento das pessoas, vocês também redobrem a força de vocês. Amém? Vocês querem vitória? Nós queremos. Nós vamos buscar para a nossa vitória, nos preencher, preencha mais do Espírito Santo, da palavra de Deus. Vocês vão conseguir a vitória. A vitória é nossa. 2 Coríntios 4,17. E essa pequena e passageira aflição são os problemas. Mas quando nos ofende, a gente já fica ali abalado. Calma. Sofremos. Vai nos trazer. Deus vai nos dar uma glória, para conseguir uma glória eterna, muito maior do que os mundos, muito maior que os mundos. Deus me dá a vitória, ou o sofrimento é maior do que a vitória. Para que ficar desesperado, preocupado? Pastor Rani, por favor, me ajuda. Pastor, Sibeli, me ajuda, estou com um problema. Falta você orar, ajoelhar, ter um relacionamento com Deus. Falta aí. Aos cultos, hoje, a pregação hoje, está sendo boa ou ruim? Para que vocês possam aprender a se alimentar. Durante o domingo, falta eu, Mateus, alguns de manhã. De manhã também, é necessário vocês irem. À noite eu entendo, né? Porque às vezes está em casa, vendo televisão, mas é algo que não te fortalece. Em casa, você fica vendo essa pregação com a janelinha presencial, o Espírito Santo está ali, está sobre o intérprete ali, vai sinalizar. E quando você vê, é algo que te impacta. Pessoalmente é muito melhor. Quando o louvor termina, que troca o intérprete, o Espírito Santo estava ali, habita naquele novo intérprete ali. Isso é muito profundo. Buscar uma palavra para se alimentar do que Deus tem que nos dar, do conhecimento, da profundidade. E nós precisamos disso. Mas se a gente fala e vem às vezes só uma vez, a gente fica enfraquecido. Fica vazio. Porque durante a semana precisamos nos fortalecer, nos encher. Então, por favor, venha aos sábados, domingo, às terças-feiras, participar. Eu entendo que alguns trabalham, outros estudam, fazem a faculdade. Domingo, cadê vocês? Eu preciso que vocês venham mais. Eu sempre tenho vindo, mas percebo que às vezes vocês estão sumindo. Então, por favor, não sumam. Precisam ter conhecimento, a profundidade da palavra de Deus. Sofrimento, não precisam sofrer. Deus tem algo maior do que o sofrimento. Deus vai me dar a felicidade ali. Ele não vai dar o sofrimento, então confia
gratidão é a vitória. Deus vai nos dar para nos superarmos. Salvação. Dívida paga. Dívida paga. Quem pagou essa dívida por nós? Jesus. Nos salvou. Deu uma salvação gratuita. Ele pagou por cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele nos deu a salvação gratuitamente. Vocês já aceitaram Jesus? Quem já aceitou Jesus? Glória a Deus. Fiquem firmes. Vocês conseguiram entender a pregação de hoje? Foi clara ou ficou mais difícil? Vazio ou cheio? Qual? Esse? Isso aí. Esse vocês querem o vazio? Aleluia. Glória a Deus. Então, sempre está renovando os temas para que vocês possam entender. Guardem esses temas. Guardem o que eu estou explicando aqui. 20, 30. Que vocês podem pregar, usar para evangelizar também. Não guardem para vocês o que vocês estão aprendendo. Não podem. Foi da mesma forma como eu TCC, eu não emprestei. Quando eu precisei, não me deram. Então sempre dê um pouco do seu tesouro. 2. Deus está vendo. Amém? Vamos orar?